O teu servo vai ministrar a tua palavra. Meu Pai, fala aqui o que nós queremos, não quero ouvir, meu Pai, aqui que o Senhor quer falar conosco. Meu Deus, abençoa também os pedidos de oração. Abençoa nosso irmão João, nossa irmã Helena, o pastor Thales, meu Pai, a nossa mãe Diária, Senhor. Aí visitando esses nomes, Senhor, nessa tarde. Visita também, meu Deus, ó Pai, que estão na live assistindo essa tarde a vitória. Oh, meu Deus, abençoa cada um nesta tarde, meu Deus, ó Pai. Que o milagre aconteça de dentro para fora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrirmos a palavra de Deus. Carta de Paulo a Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 8, até o versículo 12 nós vamos lermos. Tiago, capítulo 3, versículo 8, até o versículo 12, apenas 4 versículos, para nós meditarmos na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Acharam aí, irmãos? Então diz assim, versículo 8: Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada ser salgada e doce. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Estou feliz por estar aqui mais uma vez, irmãos, nesse dia de hoje, nesta campanha abençoado. Quero agradecer aqui pastor Júnior, irmão Hélito, irmão Givanildo, inclusive todos os obreiros aqui. Que Deus os abençoe nesse dia de hoje. Por sinal, o tema é maldição sem causa não vai prosperar na tua vida. É um tema forte. E a gente como cristão, a gente não podia nem falar de quebra de maldição sobre a vida de crente. Mas a verdade é que hoje nós estamos vivendo um tempo em que você precisa de entrar na casa do crente e quebrar maldição que está sobre a vida dele. Isso era para o mundo lá fora. Alguém ainda me disse, mas depois que eu aceitei Jesus, a maldição ainda permanece? Não, ela não permanece. Mas ela volta se você não obedecer a palavra, não mandar segundo a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel por várias vezes. Mas todas as vezes que ele abriu a boca, a língua dele para amaldiçoar o povo, a Bíblia diz que o Senhor transformou em bênção. Mas por que Deus transformou em bênção sobre o povo de Israel? Porque eles estavam na dependência de Deus e obedecendo esta palavra. Estavam obedecendo a palavra. Agora, tem muitos hoje que não estão dessa forma. Estão com o nome de crente, eu sou crente, mas verdadeiramente não tem nada de crença nele. E a verdade também que eu e você não temos que ser só crente. Crente, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que o diabo é crente que estremece, mas ele não obedece. Por que o diabo hoje está condenado ao lago de fogo? Porque ele desobedeceu um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele desobedeceu e Deus então condenou ele ao lago de fogo por causa justamente da sua desobediência. Os anjos que estão obedecendo a Deus estão lá do lado dele, mas Satanás está condenado. E eu quero te dizer só nesse dia, a língua
ela é o menor membro, um dos menores membros do corpo. Mas a Bíblia diz que ela domina todo o corpo. E uma grande floresta ela pode incendiar. Ela pode incendiar. Então eu quero dizer para você que a língua hoje é a grande causa de maldições na vida de crente e também dentro da casa de crente. A Bíblia diz, ela diz em versículo 8, ela disse: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha. Peçonha quer dizer, está cheio de veneno mortal a língua. A gente como um homem, como mulher, a gente não pode dominar a língua. Se o Espírito de Deus não estiver na nossa vida, se Ele não estiver na casa, você não domina essa língua. Você não domina ela. Ela traz miséria, ela traz desgraça, ela traz muita coisa para a vida de muitos crentes. Por que você acha que tem um bando de crente debaixo da maldição e debaixo da miséria? Porque só vive profetizando desgraça, só vive profetizando miséria. Eu vejo uns crentes que diz que é crente, mas no entanto quando abre a boca é uma negatividade do inferno. A gente realmente fica cansado. Eu estou cansado de ouvir homens, pastores, quando realmente vai orar por alguém, a palavra dele já é uma palavra negativa saindo da boca dele. Aí ele quer receber cura, ele quer que Jesus cura o câncer, ele quer que faz tudo isso. Deus não faz. Uma vez eu vi um líder de jovem, tinha um jovem com câncer, ele chega lá e diz: nós vamos orar por você. Se Jesus realmente quiser te curar, ele te cura, mas se ele não quiser te curar, ele já te leva hoje mesmo. Isso é conversa, rapaz. Quem decide quem vai levar e quem vai deixar é Deus. A minha obrigação é orar para curar. A Bíblia nunca disse para mim chegar lá e dizer: olha, eu vou orar para você, para Deus te matar. De forma alguma. A Bíblia manda diz: curai os enfermos que houver na casa, e botai as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a ordem de Deus. Se eu chego lá com uma língua, em vez de eu profetizar o bem, eu estou profetizando o mal. Eu não ando com o mal, irmão. Eu não ando de forma alguma com a maldição. Eu ando justamente na presença de Deus. E a minha boca é para abençoar e não para amaldiçoar. Eu cheguei numa casa de uma mulher. E quando eu cheguei, fui entrando naquele quintal, Deus mandou naquela casa, estava eu, minha esposa e mais duas irmãs. O marido daquela mulher, quando ele me viu, ele entrou para dentro, foi para o quarto. E eu cheguei lá, encontrei duas crianças dentro de um carrinho. Aquelas crianças eram gêmeas. E eu estava desenganado de Chavantina e de Goiânia. Os médicos desenganou. Aquelas crianças estavam só o couro e o osso. E aí quando eu olhei para aquelas crianças, olhei para elas, eu disse para ela: cadê? Posso entrar? Ela disse: pode entrar. Eu disse: cadê seu marido? Ele parece que me viu correr. Ela disse: não, ele foi lá para dentro porque ele está nervoso com os crentes. Eu falei: o que foi que aconteceu? Ela disse: veio uma equipe de crente aqui ontem e oraram aqui dizendo que meus filhos vão morrer. Que meus filhos vão morrer. E ele discutiu com os crentes e mandou sair da porta da casa dele. Agora, irmãos, que comitiva é essa que só traz maldição e de morte? Eu disse: vai lá e chama ele. E diz para ele que tem um homem de Deus com uma equipe aqui que trouxe vida, que os filhos dele vai viver. E ele foi lá e chamou ele, ele veio, cumprimentei ele. Eu disse: o senhor permite eu orar pelos seus filhos? Ele disse: pode orar, pastor. Orei por aqueles meninos, saí e fui embora. Depois de 15 dias encontrei a mãe dele. Disse: pastor do céu, eu precisava encontrar o senhor. Meus filhos nunca mais deu febre, engordou 150 gramas. Depois de 3 meses encontrei os dois dentro do carro, ninguém conhecia. Sabe por quê? Porque a palavra é essa: Deus é vida e Ele traz vida. Que conversa é essa, irmãos? Nós somos crentes, nós somos verdadeiros, é nós que andamos com a bênção, nós não andamos com a maldição. Mas tem um bando de crente que a língua deles é só para amaldiçoar. Eu estou vendo um bando de crente aí, Wellington, joelhando no chão e orando para Deus matar Beltrano e matar Cicrano. Estou vendo. Senhor, tomara que aquela fulana aconteça isso, tomara que aquele fulano aconteça isso, amaldiçoando, descendo palavras negativas, porque muitas das vezes pelo espírito de inveja, pelo espírito de olho grande, tem crente amaldiçoando crente, irmãos.
Mas o maior problema, eu digo sempre, diz: você está amaldiçoando, pode amaldiçoar. Eu estou em minha casa, está debaixo do sangue de Jesus. Vai bater e vai voltar para a fonte. Eu sempre oro e digo: Senhor, quem está orando com maldição para alguém, para tirar alguém, para acabar casamento de alguém, eu quero que o Senhor faça voltar para a casa de quem? Da fonte da onde saiu. Porque o Senhor não atende esse tipo de oração, irmão. Vai orar, crente, para Deus abençoar. Fica pressionando e falando palavras que não advêm de Deus. Tem gente querendo fazer, achando que Deus é macumbeiro para fazer parte da macumba dele. Oração contrária é oração de macumbeiro. Estou vendo um bando de crente que o celular dele é uma maldição. Põe um versículo bíblico lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pelada. O macho com o tamanho de uma melancia do lado de fora, pelado. Estou entrando, vendo uns Instagram de crente aí que tem cargo dentro da igreja, cargo. Em vez de pôr a foto do esposo e a filha junto e botar um hino evangélico, não está pondo um hino de Baldim Medinho, de Luan Santana, da feiticeira. Você quer o quê? Aquilo que está vindo está sobre a sua vida. A maldição está vindo sobre você, porque você próprio realmente conduziu isso. E essas cretaiadas que agora está envolvido com esse tal de dorama, esse infeliz, virou uma desgraça esse tal de dorama. Uma novelaiada da Globo. Tem gente enfiada na novela da Globo. Tem gente fazendo macumba dentro da casa dele, na sala. Ele próprio está trazendo maldição para dentro da sua casa. A doença não sai, não sai a perturbação, não sai a insônia, não consegue dormir, é dor aqui, dor acolá, já está sendo registrado com Maria das Dores, porque não passa. Não passa, irmãos. O versículo 21, o capítulo de Provérbios 18, versículo 21, ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. Por isso que eu estou dizendo que tem muitos crentes que estão debaixo da maldição, porque a língua dele não quenta, a língua dele não sabe profetizar nada de bom para ninguém. Você só vê conversa. Um dia eu repreendi um obreiro, um evangelista. Todo dia que encontrar com aquele evangelista: irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Porque eu tenho o costume de perguntar assim: a paz do Senhor, meu irmão, vai tudo bem? Eu sou dessa forma. E todas as vezes você cumprimentava ele: irmão, a paz do Senhor, tudo bem? Diz: irmão, está feio demais, está feio. Lá em casa está feio, lá no trabalho está feio. Um dia eu repreendi ele. Eu falei: rapaz, a quem você serve? Ele disse: a Jesus. Eu disse: você não serve a Jesus, não. Se você estivesse servindo a Jesus, as coisas estavam bem lá sim. Porque por mais que a luta esteja rusnindo, mas a Bíblia diz que com Jesus nós estamos bem. Aquela mulher, quando vai procurar o profeta do Senhor, vai bem com você, vai bem com seu esposo, com seu filho, vai tudo bem. Mesmo que não estava bem, ela disse: vai tudo bem. Por quê? Porque quando Deus entra em ação, tudo vai bem. E o poder, a morte e a vida está no poder da língua. E aí o provérbio diz assim: e aquele que a ama comerá dos seus frutos. Engraçado, né? A Bíblia está dizendo que ela vai produzir fruto. E quem vai comer? É quem justamente abriu a boca e falou que não devia. Eu não sei se aqui tem, mas se tiver, hoje é o dia de você pôr a carapuça e parar. De estar orando negativamente para o seu próximo.
Viu? Se você não estiver orando para Deus abençoar a vida dele, abençoar o casamento dele ou dela, abençoar a vida financeira dele ou dela, a saúde dela, cala sua boca e não ora. Não ora. Fica para tu, porque será pior para você, porque vai bater e vai voltar, porque da fonte aonde saiu vai voltar, e quem levantou a fonte vai beber dela. Vai beber dela. Porque quando Deus entra numa causa, irmãos, não tem oração de macumbeiro, não tem oração de quem tem reteté, que impede Deus operar. Deus operar. E olha aqui, Deus quer usar profeta nessa tarde aqui. Toma vergonha e abre sua boca. Deus quer falar no meio do seu povo. Mas tem umas camaradas que eu vou falar para você. Eu não sei de que elas têm medo ou de que ele tem medo. Mas eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou para mim: eu quero falar nesta tarde. O versículo 9 de Tiago, ele diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Com a língua não tem nada, não tem um mal maior, uma causa maior do que a língua para trazer maldição. A Bíblia diz que eu bendizendo com Deus, com ela eu bendizo a Deus, mas com ela também eu amaldiçoo os homens que são a imagem e a semelhança de Deus, irmão. Como que eu, sendo a imagem e a semelhança de Deus, vou amaldiçoar ou realmente orar contrário e lançar maldição sobre aquele que também é a imagem e a semelhança de Deus? Que comunhão é essa? Eu tenho comunhão com Deus, mas lá fora eu tenho comunhão com as trevas. Eu sou crente aqui dentro, mas lá fora eu sou eu. Ou eu sou crente e verdadeiramente aonde eu estiver, ou eu deixo de ser crente, irmãos. Hoje eu falei para alguém, eu disse: é crente só lá na igreja? Quando está lá cantando, quando está lá com cargo, quando sai, pega o celular, está uma podridão, o celular está uma podridão, o Facebook está uma podridão. Fora de brincadeira, irmãos. Tem muita gente sendo amaldiçoado por isso aqui, ó. Porque o conteúdo dele aqui dentro não presta, tá podre. Tem crente aí que tem que jogar fora, tem que arrancar e lançar fora, que tá podre. Eu já arranquei um bocado, é minha amiga, já deletei. Pastor, o senhor quer ser santo? Mas não quero ser santo, não, sou vigilante. Quero ser vigilante. Porque quando eu vejo crente andando, se mostrando, fazendo biquinho no celular, eu estou fora. Isso é pombagira. Eu sempre falo, quando aparece irmã começando a fazer biquinho, você pode esperar um negócio. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa. Tem umas que põem a língua para fora, mano. Tira a foto do língua para fora. Crente, isso não é para nós. Isso não é para nós. Eu falei para um irmão nosso lá da igreja: rapaz, mas que negócio é esse? Você está lá no litoral, é bom estar no litoral, já estive lá também, é bom. Mas ninguém aqui viu eu com uma barriga de melancia por lá de fora. Você de shortão e de barrigona de fora. Rapaz, você acredita que é minha esposa que falou para mim tirar? Eu falei: ela que manda em você, eu sei que manda nela. Falei: você já imaginou? Você é obreiro, camarada. Aí você acha que alguém vai achar bonita essa pança sua. Eu falei: eu achei horrível. Achei horrível. Aí a pessoa traz esse tipo, não tem problema nenhum, traz para dentro da sua casa maldição. Vamos, outra coisa. Nós estamos vendo hoje, eu estou vendo hoje mulheres e homens que eram santos e que hoje estão andando igual mundano.
continua no altar, continua pegando nesse microfone, continua querendo pregar o que ele não vive. E você sabe como começou? Começou o seguinte: não, eu vou vestir um shortzinho aqui dentro, não tem problema. Vou vestir um calção pentecostal, que eu não sei se existe essa desgraça desse calção pentecostal, eu não sei. Aí começa com short pentecostal, diz que é lá embaixo, daqui a pouco está aqui em cima, daqui a pouco está indo na padaria na esquina, da padaria já está indo lá no mercado. Eu falei para minha irmã, falei para ela: tu era mulher santa, Deus te usava com profecia e você sabe disso. Hoje você vai no mercado de baby doll. Isso é maldição para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, porque isso não é vestimenta de crente. Não é. Um dia eu estava dando estudo e alguém disse assim para mim, os jovens que estavam lá, disse: pastor, o dia que nós vemos o senhor de short e tênis e minha soquete, camisa cavada, o senhor está desviado. Eu falei: quer dizer que vocês podem, eu não posso. É bom vocês pegarem o exemplo. Quer dizer que se eu vestir eu estou desviado, mas vocês não estão. Vocês podem andar mostrando tudo, a peteca para mostrar tudo, não está desviado. E aí é por meio de abertura na nossa vida que a maldição entra, irmãos. O inimigo, por exemplo, o versículo que foi lido aqui, ele diz que o grow e a andorinha, eles não posam sem causa. Eles não posam se não achar ninho vazio. Vocês sabem que a andorinha não faz ninho, ela vai e pega ninho dos outros. Desocupou ali, ela chega e aninha. A maldição também não vem sem causa, sem que você abra uma brecha, abra uma legalidade. Não era para isso acontecer em nosso meio, mas está acontecendo, porque a língua muitas das vezes está profetizando o que Deus realmente não mandou profetizar. O versículo 10 diz assim: de uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Quer dizer, da minha boca eu falo em línguas estranhas, eu falo isso, falo aquilo e tal, e daqui a pouco eu estou amaldiçoando o irmão que é o meu irmão em Cristo Jesus, a minha irmã em Cristo Jesus. Balaão, quando foi, ele queria status, dinheiro, deram dinheiro para ele, amaldiçoar o povo de Israel. Ele não conseguiu nada, porque um Deus que a gente serve amava o povo de Israel, e o povo de Israel estava na presença de Deus. Você acha que a gente começa a orar de Senhor, eu estou orando aí, quem realmente do mundo aí está me amaldiçoando e tal, e a gente esquece de orar para dentro daqueles que estão perto de você. Porque verdadeiramente quem abre a boca para te amaldiçoar é quem te conhece, sabe o que você tem, sabe como você convive, sabe o seu comportamento. Ele sabe, é quem está perto, é que realmente vem amaldiçoar. E a outra coisa, o diabo é tão sujo, que ela diz assim: não, eu estou só orando e pedindo a Deus para fazer justiça. Pois é, mas Deus não ouve isso. Quando se ora dessa forma, pedindo para realmente Deus fazer isso, fazer aquilo, quem ouve essa oração é o diabo. É ele que pega e trabalha em cima da palavra que você solta. Mas uma coisa eu quero te alertar: essa palavra que muitas das vezes ora e lança, essa palavra não vai sobre aquele que está debaixo da mão do Todo-Poderoso, que está na obediência, não tem poder. Ela tem que voltar da onde ela saiu. Ela vai voltar da fonte da onde ela saiu. Quando ela volta pior, porque ela não alcançou o objetivo dela. Ela não é a palavra que o Senhor disse, que a palavra dele vai e faz aquilo que agrada a ele. Ela vai e volta, mas faz aquilo que alegra o seu coração. A maldição não, ela vai, mas só acontece se o meu Deus permitir, ou se alguém não está debaixo da mão dele. Ela volta para o mesmo lugar, e o diabo volta furioso e começa a trabalhar na vida de quem está amaldiçoando alguém. Como, irmãos? Ou nós somos crentes para abençoar as pessoas, ou não nos somos. Ou eu não posso dizer eu sou crente. Ah, mas eu sou crente. Somos crentes, mas precisamos ser cristãos. Porque a palavra crente significa
aquele que crê em alguma coisa. Mas a palavra cristão significa aquele que anda nas pegadas de Cristo. Então nós precisamos ser cristão, porque o verdadeiro cristão não vai amaldiçoar. Quantas vezes mandaram Davi amaldiçoar Saul? Quantas vezes mandaram Davi empurrar a espada de Saul? Ele disse: eu jamais farei isso contra o ungido do Senhor. Não fez. Eu lembro da minha mãe dizer que tinha um vizinho, uma época, a mãe um dia amaldiçoou o filho, porque o filho não quis ficar em casa. O filho estava indo para cuidar da vida, ganhar dinheiro. Ela disse assim: sua vida vai ser como um corrião no fogo. E a vida daquele homem terminou desta forma. Terminou desta forma. Eu tive que fazer uma campanha para um sobrinho meu, a mãe crente, meu irmão é presbítero, e ela amaldiçoou tanto esse menino. Tudo que esse menino fazia não prosperava. A morte tentou muitas das vezes realmente matar ele. Um dia ele bateu um carro e quase morreu. Ficou tantos dias internado, de tanta palavra de maldição que aquela mulher soltou. Eu disse para o Senhor: vou para a presença do Senhor. E fui para a presença de Deus mais de 7 terça-feira em jejum, e quebrei a maldição na vida dele. Hoje aquele menino é um dos filhos mais prósperos que tem. Mas porque a maldição foi quebrada, sai da boca de uma mãe crente. Crente. Eu vi uma irmã amaldiçoando o carro do marido, porque com ciúme. Você vai ter esse carro para carregar a mulher dentro. Crente. Ele disse: que mulher, sou crente. E ela amaldiçoou tanto esse carro. Eu digo para os irmãos, o carro acabou no fundo do quintal. Esses tempos agora venderam as rodas do carro e pronto, acabou o carro. Palavra de maldição, língua de maldição. Que fonte é essa, meu? Que sai água doce, água amargosa? Que boca é essa que bendiz Deus, mas ao mesmo tempo amaldiçoa o seu irmão? O versículo 11, ele diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Tiago, terminando, diz assim: porventura pode-se dar figo em videira? É como se ele dissesse: você vai plantar arroz e vai nascer milho? Pode fazer isso? Não pode. Mas o último versículo dele, ele diz: ou eu sou fonte doce, ou eu sou fonte amarga. Da mesma fonte não pode surgir uma água doce e uma água amargosa. Não pode. Não tem como isso acontecer. Ou eu estou para abençoar, ou eu amaldiçoo. Ou eu estou com a vida, ou eu estou com a morte. Ninguém nunca viu Jesus Cristo amaldiçoar alguém. Quantos que muitas vezes naquele tempo amaldiçoou os discípulos, porque eles pregavam uma palavra e o demônio usava para amaldiçoar, mas nenhuma das pragas chegou sobre eles, porque eles estavam verdadeiramente fazendo a obra do Senhor. Quantos que hoje têm levantado e têm realmente amaldiçoado seu irmão, porque o irmão não pôde ajudar ele em alguma coisa? Tomara que essa fonte fecha. Eu tive que ir numa casa quebrar uma maldição de vida financeira, de gente que amaldiçoava, querendo, muitas das vezes só sabe chegar e pedir. Quando o irmão não pode naquele dia fazer, amaldiçoa. Está errado, Deus. Nesse dia de hoje, vamos ser crentes.
Faz uma análise da sua vida. Faça um check-up lá no seu celular. Vê o que está lá que Deus não tem se agradado, que tem trazido maldição para a sua casa. Muitas vezes falo, eu não sei o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu não sei o que está acontecendo isso. Para. Eu falei para uma irmã. Ela disse, entrou um juro tão grande no meu dinheiro. Eu disse, senhora, para e ora ao Senhor. E pede para o Senhor mostrar para a senhora o que está acontecendo. Por que teve a legalidade do inimigo entrar na sua finança? Por que o inimigo entrou na sua finança? Fecha a brecha. Por que muitas das vezes as enfermidades não saem de dentro da casa de crente? Quando acaba uma coisa, acontece outra. Porque justamente, muitas das vezes as conversas não estão sendo pautadas nesta palavra aqui. Não está sendo pautada na Bíblia. Até porque tem muito crente que estão caminhando dentro da maldição, porque a verdade ele não conhece o Deus que ele serve. Ele apenas fala igual o papagaio que os outros falam. Porque para conhecer o Deus que a gente serve, tem que conhecer por meio desta palavra. Eu tenho que tirar tempo para estudar. Eu tenho que tirar tempo para orar. Eu tenho que tirar tempo para jejuar. Eu tenho que ser vigilante. E para mim realmente conhecer o Deus que eu sirvo é só por meio dessa carta magna. Ninguém pode conhecer o Deus que você diz que serve por outros caminhos. Eu tenho Bíblia em casa só para enfeite, na estante. Pego aqui hoje, chego em casa, coloco na estante. Tem 3 dias que não tem culto, tem 3 dias que eu não pego em Bíblia, que eu não leio Bíblia, que eu não estudo Bíblia. Você sabe que seu espírito come? Você sabe que seu espírito alimenta? Como você alimenta para sustentar esse corpo? E a comida dele é a palavra. Quando você estuda a palavra, você alimenta o seu espírito. Quando você não estuda a palavra, viu? Sabe o que acontece? O teu espírito vive com fome e com sede. Mas não é fome de pão nem sede de água. É fome e sede desta palavra, como Oséias diz lá no capítulo 6. Essa aqui vai me ensinar como evitar maldição se levantar dentro da minha casa. Essa palavra aqui vai me ensinar como fechar as brechas para não dar legalidade a palavras de maldições que lançam lá de fora entrar na minha casa e na minha vida. Precisamos estar atentos. As astúcias de Satanás está sendo muito grande. O inimigo está usando está trabalhando com muita astuciosidade. Ele não está perdendo tempo. Está trazendo coisa para dentro da sua casa. Cheguei na casa de uma irmã. Aquela irmã com a pança desse tamanho. Várias kitnets. Mas o dinheiro não dava para nada. E um dia eu fui do lado da casa. O moço, ele alugava uma das kitnets dela. Aquele homem estava com uma obra de macumbaria. Ele ficava no culto assim, batendo a mão. Ele disse, tem coisa me explorando. Se olhava na cabeça dele, tinha os catomes do bicho explorando. Falei, vamos na sua casa. Desci na casa dele. Ao descermos lá, nós oramos, desfazemos a obra de macumbaria. E Deus eliminou aquele mal sobre a vida daquele homem. E ela me viu, ela disse, faz muito tempo que eu oro para o senhor vir aqui. Entrei na casa daquela mulher, ela disse, os médicos não sabem, estou com a barriga desse tamanho, não sabem. Olha o tanto de remédio. Ela pegou um balde com remédio desse tanto, pegou uma caixa cheia de remédio. Tinha uma cartela só que era R$100. Quando eu botei a mão sobre aquela mulher, ela caiu, endemoniada. A barriga dela fazia assim, ó. Eu disse, hoje Satanás, você vai pegar a tua bagagem e vai sair da vida desta mulher. Eu olhei na estante dela, tinha lá coisas da Bahia, uns negros, só a cabeça de negro na estante dela, é da Bahia. Uns bichinhos em pé com as varinhas na mão, da Bahia. Tudo estava lá. Eu dei uma olhada, falei, não vou falar nada. Ela disse, o senhor viu alguma coisa? Eu disse, vi.
Da onde a senhora arrumou esse trem área para pôr na sua estante? Ela disse, veio da Bahia de uma amiga. Eu falei, pois é, joga fora. Se a senhora não jogar fora, não adianta que eu orei aqui, o inimigo vai voltar e vai voltar pior. Ela pegou aquilo, mano, jogou fora, lançou fora. Passados uns 3 meses, eu encontrei aquela mulher curada. Agora se arrumava, parecia um lixo. Se arrumava, os remédios não tomava mais. Sabe por quê? Porque tem muita gente trazendo maldição para dentro da sua casa. Uma irmã me procurou quando eu disse para ela, o que a senhora quer? Ela disse, eu já fiz 6 cirurgias, pastor, e vou fazer mais uma agora. E o Senhor disse, se ela fizer essa agora, ela morre. Ela disse, é uma cirurgia em cima da outra, aparece uma outra coisa. O Senhor disse, fala para ela que você vai na casa dela. Eu falei, eu vou na casa da senhora amanhã. Quando foi, almocei, peguei minha esposa, mais meus 2 filhos e fui na casa dessa mulher. Cheguei lá, o Senhor disse, vai para a sala. Eu disse, sou pastor, a honra que o Senhor está na minha casa. Fui para a sala. E tinha um sofá lá, outro aqui e outro aqui. O Senhor disse, você senta naquele lado de frente para a parede. Quando eu sentei e olhei para a parede, eu vi um quadro mais ou menos de 90 centímetros de comprimento, mais ou menos, por uns 30 de largura. E estava deitado lá uma sereia com a coroa na cabeça. Eu disse para ela, de quem é isso aí, irmã? Ela disse, é do meu filho, achou na rua e trouxe. É lindo, né, pastor? Filho desviado. Eu disse, irmã, não tem nada de lindeza, só sabe quem é essa sereia? Não, eu falei, nos baianos chama de Iansã. E chama também rainha do mar, mãe do mar. E no terreiro de Candomblé é chamado Pombagira, rainha do terreiro de Candomblé. Falei, tá aí a causa da senhora. Se a senhora fizer essa cirurgia, a senhora vai morrer. Ela disse, pastor, não sabia disso. Falei, queima agora. Ela queimou. Não precisou mais de fazer cirurgia, irmãos. Porque tem gente trazendo maldição para dentro da sua casa. Trazendo para dentro da sua casa. Eu já cheguei em umas casas aí, de uns crentes velhos. Por isso que eu falo, tem que estudar a Bíblia. Aí você chega, tá lá na casa, aqueles 3 e faziam. Aí diz, mas tá, mas é bonito, né? Não sabendo que aquilo lá é do centro espírita, aquela porcaria. Teve um doutor que me chamou. A esposa psicóloga e ele é odontólogo. Ele disse, pastor, só podia vir na minha casa, porque mais essa mulher está numa briga do cão. Eu falei, é do cão mesmo, porque Deus não tem briga. Ela disse, não sei o que é. Quando eu entrei na entrada da casa, irmãos, estava lá um chanfariz. Você sabe o que é chanfariz, sabe? E um peixinho soltando água na boca, lá dentro da gavetinha. E a essência derramando, pingando e jogando. Disse, aqui está um cheiro. Já olhei, aí escutei o trem. Fui lá, falei, aqui é a causa da briga de vocês. Isso aqui é do centro espírita. E aonde vocês compraram isso aqui? Ah, nós compramos lá na Angel, uma loja na Barra que vendia tudo quanto era tipo de capeta, ela vendia. Falei, você joga isso fora agora. Joga isso, é mesmo, joga fora. Quebramos, jogando fora no lixo. Isso já tem mais de 10 anos. Estão vivendo hoje e é bênção vivendo. Só cresceu. Tem gente trazendo maldição para dentro da sua casa. Dá uma verificada lá, minha querida. Tem gente que está com estátua dentro de casa dizendo, essa estátua aqui não tem nada a ver. Então tá, não tem não. O demônio está escondendo lá. Um dia, uma irmã não dormia. Quando ela entrava, dormia no sofá, quando entrava dentro do quarto, ela perdia o sono. E nós, na época, pastor Gersone e tudo, nós fomos ver o que estava acontecendo na casa dessa mulher. Vamos verificar. E vamos verificando. Aí ele falou, pastor, vamos no meu quarto. Fomos no quarto. Aí, nós vimos uma baju. Quando nós enfiamos a mão por trás da baju assim, tirou o capote dela, tinha uma mulher pelada com o dedinho para cima e o bocal da lâmpada era no dedinho dela e ela pelada.
pastor falou, está aqui o problema. Ah, pastor, mas isso é só um abajur. Aonde é um abajur, aonde o cão tá e habitou. Jogamos fora, mano. Lançamos fora. Eu cheguei numa casa, foi me chamado para uma casa. Um moço tinha endemoniado e o demônio não saía na casa de duas irmãs crentes. Pastor Marquinhos disse, vamos lá. Eu cheguei, fomos para lá. E aí o demônio não saía não. O camarada ficava olhando para você assim, com o grelado. Você podia falar que não saía não. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, o Senhor vai me mostrar. E comecei a orar, disse, Senhor, me mostra onde está. Aí a menina, eu chamei a menina e falei assim, esse homem não trouxe alguma coisa aqui para dentro? Não, minha filha. Ela falou, pastor, ele trouxe uma garrafa de pinga. Está pelo meio. Eu falei, traz a garrafa de pinga. Traz. Quando ela trouxe a garrafa de pinga, tinha um santo na garrafa de pinga. Era uma foto de um santo na garrafa de pinga. Eu falei, tá o problema que ele disse, não, põe a mão. Eu falei, põe a mão. Vai lá fora. O Maloá estava comigo, disse, vai lá, Maloá, quebra essa garrafa lá fora. E metemos a mão sobre a cabeça dele e ele ficou liberto. Tem gente trazendo maldição para dentro de sua casa. O demônio não sai. Diz, pastor, eu oro, o demônio não sai. Mas não sai mesmo. Porque o que é dele está lá dentro e ele vai permanecer lá. Vamos colocar-nos de pé. Ivan, você vem aqui na frente, que desde a hora que eu cheguei, que o Senhor fala para mim que o inimigo está preparando uma doença contra a tua vida para te levar. Para te levar. Jesus vai quebrar isso hoje aqui. Por isso a importância de vir para a tarde da vitória, meus irmãos. Desde que eu estou sentado ali, eu estou vendo. E Deus disse, eu trouxe para quebrar laço. E Deus vai quebrar um laço. Você vem aqui na frente, que os obreiros vão orar por você. Aqui, pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que precisa e quer uma oração, vem na frente. O tempo está ali, mas uns 5 minutos vocês me dão, eu oro por vocês, todo mundo que está precisando. Pode vir aqui na frente. Nós vamos estarmos lá.